Há um erro absurdo em comemorar a Páscoa. Não faz sentido nenhum que um cristão comemore a Páscoa. Eu vou tentar mostrar isso e responder a pergunta: podemos usar a Páscoa também, pelo menos para evangelizar? Então, curta, comente, se inscreva. Bora para mais um vídeo. Então vamos lá. Primeiramente, para saber se nós podemos comemorar a Páscoa, nós precisamos nos lembrar o que foi a Páscoa. Israel era escravo no Egito e clamou a Deus por um libertador. O Senhor enviou Moisés, que foi usado por Deus para anunciar o meio de salvação para o povo de Israel, que era pressionar Faraó através de milagres, mais especificamente as 10 pragas. E a última praga seria a morte do primogênito, ou seja, do filho mais velho da casa. Moisés anunciou, Moisés pregou a todos: Deus vai matar o filho mais velho em cada casa no Egito, na casa do rico ou do pobre, do nobre ou do plebeu. O filho mais velho vai morrer. Se o menino tiver 2 meses, vai morrer. Se tiver 17 anos, vai morrer. Mas há uma esperança para todos aqueles que crerem no que eu estou pregando. Matem um cordeiro e passem o sangue dele nas portas da casa de vocês. Então, quando o anjo chegar à sua casa e vir o sangue, ele entenderá que ali houve fé no sacrifício do cordeiro. E assim ele passará por cima daquela casa, porque Páscoa significa isso, passagem. Sim, a palavra Páscoa significa isso. O anjo iria passar por cima e não matar ninguém. Ou seja, a Páscoa tinha a ver com a libertação do povo de Israel da escravidão do Egito por meio da fé no sangue do Cordeiro. O povo creu na palavra de Moisés e foi salvo da escravidão. Agora, vamos ao Novo Testamento. Um dia, João Batista aponta para Cristo e diz o quê? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Todos aqueles cordeiros imolados no templo, inclusive o Cordeiro da Páscoa, eram uma sombra do verdadeiro Cordeiro, Jesus. É facílimo ver a conexão entre a Páscoa e Cristo. No tempo da Páscoa judaica, Jesus disse: sabeis que daqui a 2 dias celebrar-se-á a Páscoa e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Na Páscoa, eles sacrificavam um cordeiro. Jesus está dizendo: eu sou este cordeiro. Em Mateus capítulo 26, vemos Jesus realizando a Páscoa, comemorando a Páscoa e instituindo a ceia em seu lugar. No primeiro dia da festa dos pães asmos, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? No templo, todos os dias se sacrificava um cordeiro. Por quê? Porque eles eram uma profecia, uma sombra, um anúncio de que o homem precisava de remissão de pecados. O homem merecia morrer por conta de seus pecados. Esta era a justa condenação do pecado. Então Deus proveu uma solução justa. Um inocente irá morrer pelo pecado. O homem tem que morrer, pois bem, Jesus encarnou, se fez homem, o único homem inocente, e morreu para pagar o pecado. Ora, por tudo isso, lá no Antigo Testamento, todos os dias cordeiros eram mortos no templo. Por isso, anualmente, eles celebravam a Páscoa. O cordeiro inocente substituía o ofertante. Por que em nossos cultos nós não temos mais sacrifícios? Porque Cristo foi o sacrifício perfeito, realizado uma vez para sempre, como declara a Escritura. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Então, você, cristão, você que crê em Cristo, você crê que Cristo é o sacrifício perfeito. Eu imagino que na sua igreja não tem um bezerro morrendo, correto? Por quê? Porque não há mais necessidade de sacrifício. Então, como que a gente pode comemorar a Páscoa? Na Páscoa, um cordeiro tem que ser morto, como símbolo, é oferecido em sacrifício. A gente faz sacrifício ainda? E isso é a Páscoa. Mas você só pode fazer isso se você acredita que o Messias ainda não veio. Foi por isso que Jesus substituiu a Páscoa pela ceia. Vocês não vão mais celebrar a Páscoa, porque eu sou o Cordeiro Pascal. Eu vou morrer de uma vez por todas. Eu vou ser o sacrifício. A Páscoa, então, anunciava o Messias que viria. E a ceia anuncia o cordeiro que já veio. Por isso é um absurdo que se comemore a Páscoa. Um judeu, ele não crê no Messias. Ele deve celebrar a Páscoa. Ele está esperando o Messias dele ainda. Ele tem que continuar fazendo sacrifício mesmo. Por quê? Porque para ele não veio o Messias que se tornou o sacrifício. Além disso, você vê católicos e evangélicos que comemoram a Páscoa, vocês veem que eles estão fazendo do jeito que a Bíblia declara? Porque na Bíblia é o seguinte: no primeiro mês do ano, ao dia 10,
todo israelita deveria pegar um cordeiro sem defeito, de 1 ano, iria guardar o animal até o 14º dia do mês. Deveriam sacrificar o animal, comer o animal sem deixar nada para o outro dia que restasse, não é? O que restasse ali deveria ser queimado. Eles deveriam também comer isso juntamente com ervas amargas. Eles também deveriam comer vestidos assim, ó, lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. E eles também passariam 7 dias comendo pães asmos, sem fermento. Você vê algo parecido com isso na celebração da Páscoa cristã? Nada, nada. Então, falar em Páscoa cristã é um absurdo completo. Mas, pastor, nós podemos pregar sobre a Páscoa para aproveitar o calendário pagão de nosso país? Pregar? Claro. Mas isso é outra coisa que não chega nem perto de acontecer também na Páscoa cristã de muitos e muitos que a gente vê por aí. Pois a Páscoa é um anúncio do Evangelho. É a fé no Cordeiro que nos salva. Nos salva do quê? Do inferno? Claro. Claro, também. Mas, antes de tudo, nos salva da ira de Deus. Naquele dia, lá no Egito, quem matou as crianças? Quem foi? Foi Deus. Foi Deus. Portanto, a mensagem do Evangelho é sim a mensagem da boa notícia, é a mensagem da graça de Deus. Mas parte integrante e inicial do Evangelho é a doutrina da ira de Deus, que é nada mais, nada menos do que a justa punição de Deus por conta do pecado humano. Imagine Moisés anunciando: quem não crer no Cordeiro vai ter o seu filho morto. Evangélicos modernetes, né, como é que vocês fazem? Bebês morreram no Egito. A ira de Deus foi sobre aqueles homens. Vocês anunciam isso quando celebram a Páscoa? Que um dia a ira de Deus virá sobre todo o mundo e que aqueles que não creram serão trucidados? Vocês repetem as palavras de Jesus: quem não crer em mim já está condenado? Não! Vocês fazem aí suas apresentações de teatro que emocionam, vocês pregam apenas sobre consolo, nada sobre arrependimento e justiça de Deus. Desse modo, vocês fazem exatamente o que os falsos profetas dos dias de Jeremias faziam. Provêem religião o bastante para enviar as pessoas em paz para o inferno. Você não confronta os pecados deles. Você não fala da ira de Deus, somente do consolo. De modo que as pessoas saem das pregações e das atrações de teatro tão emocionadas, felizes, consoladas, para voltarem às suas casas e continuarem a viver em seus pecados. Portanto, é um erro comemorar a Páscoa. Mas é um erro maior ainda do jeito que eles fazem, o modo que pregam sobre ela. A Páscoa é o anúncio da ira de Deus sobre o Egito, sobre os incrédulos. Mas é também o anúncio da misericórdia de Deus sobre o seu povo, sobre os crentes. Portanto, pregue completamente. Não fale apenas da misericórdia aos crentes. Fale também dos bebês egípcios que foram mortos, porque isso foi a Páscoa. Comece falando da ira de Deus, da justiça de Deus, do pecado, do arrependimento. E então diga que todos os homens devem morrer, estar no inferno por toda a eternidade. É justo que Deus faça isso. Mas termine assim. Mas há esperança para todos vocês. Cristo Jesus, o nosso Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele veio salvar você. A sua vida está como está. Não é porque falta dinheiro, não é porque o governo é ruim, porque você tem um problema com Deus. É isso que estava lá em jogo, era isso que estava sendo anunciado, quando o anjo diz: eu vou vir e eu vou matar todos os meninos. Era Deus, não era o diabo, era Deus fazendo aquilo. É isso que a gente precisa anunciar, que o problema do homem é com Deus. É com Deus. E só Cristo pode resolver o problema humano. Não tem dinheiro que resolva, não tem governo que resolva, não tem sucesso neste mundo que resolva. O problema do homem é que o homem está debaixo da ira de Deus, está debaixo da condenação divina. Portanto, anunciemos isso, que somente em Cristo Jesus há salvação para o homem. Você crê nisso? Deixe um comentário aqui, Deus abençoe. Até o próximo vídeo.